programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, mais uma vez o povo nas ruas. Desta vez, uma multidão tomou conta de Brasília para dizer não às reformas da Previdência e Trabalhista. Ainda em Brasília, milhares e milhares de trabalhadores gritaram fora Temer e direta já. Temer coloca o exército nas ruas e o saldo disso foi muita violência e gente ferida. Cientista político diz que governo Temer não tem mais como continuar. Sindiúti MG mobiliza profissionais da educação contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. As notícias da CNTE também você acompanha aqui conosco. Educação em debate. Cientista político afirma em entrevista exclusiva a Outras Palavras que somente eleições diretas vai retomar a democracia em nosso país. O cenário político brasileiro continua um tanto quanto complexo. Denúncias, delações, prisões e povo nas ruas. E é sobre esse cenário que nós vamos conversar com o sociólogo e cientista político, professor Rudar Rissi. Como entender essa situação, para onde caminha esse nosso país neste momento agora? Bom, essa situação não é uma situação que se resolve com um lance espetacular ou espetaculoso e não se resolve nem em uma semana, nem em um mês. Essa situação só vai se resolver em 2018 com a eleição direta que vai recompor, de certa maneira, um acordo nacional ou com a maioria dos brasileiros. Então, o que nós vamos vivenciar daqui por diante? A primeira questão é essa tentativa que nós estamos vendo de algumas lideranças políticas de tentarem inibir essa crise política a ponto dela tentando fazer com que ela evite transbordar para uma crise institucional. Para quem está nos vendo, vou rapidamente explicar qual é a diferença. Uma crise política é quando você tem uma crise de representação dos partidos, de desconfiança em relação às lideranças, inclusive, que nós votamos ou que, de alguma maneira, manejam a política nacional. Uma crise institucional ela é muito mais pesada porque significa uma crise daqueles órgãos da burocracia pública, no caso, que cimentam a vida da gente. As instituições instituem regras, formas de conduta, elas praticamente dizem o que é que nós temos que fazer ou elas preservam aquilo que a população acha que é o correto se fazer, né? Instituição é família, é escola, é polícia, é o judiciário. Então, uma crise institucional é como se fosse aquele nó que junta os fios de um tecido sendo desfeitos. Então, as linhas que estão formando esse tecido cairiam, né? E acabaria, portanto, com a minha vestimenta. Então, essa é a crise institucional. Nós estamos vivendo, portanto, numa corda bamba entre a crise política e a crise institucional, como eu disse, que ela só vai se resolver com a eleição em 2018. Por enquanto, nós continuamos numa crise econômica, política e à beira da institucional o tempo inteiro. Professor, imprensa, judiciários, políticos, empresários, enfim, não sobrou ninguém. Está todo mundo com esse pé na lama. Para o país, quais foram as principais perdas disso tudo? Eu acho que, em primeiro lugar, ficou vamos dizer assim, a essência do empresariado nacional. Quer dizer, esse empresariado é o empresariado que corrompe políticos, né? Que corrompeu Eduardo Cunha, é um empresariado que corrompeu 28 partidos. Nós não podemos mais acreditar que o empresariado brasileiro é corrupto, porque sem isso ele não consegue obras e ganhar licitações. Não é verdade, né? Quantos entram em licitação e não fazem isso? É que existe um jogo pesado do alto empresariado, dos grandes negócios, que a lógica deles é a lógica do achaque, né? E essa eu acho que é a primeira grande, eu não sei se eu diria perda, mas pelo menos revelação que nos deixa um pouco menores como país, como nação. O nosso empresariado, grande parte dele, o grande empresariado, é um empresariado tímido do ponto de vista de um projeto nacional, é um empresariado analfabeto do ponto de vista democrático. Em alguns momentos, pelo que a gente vem vendo
pelas denúncias, ele é amoral. Não diria nem que é imoral, ela não tem moral. O moral é o dinheiro, né? Alguns podem dizer, mas em outros países também acontece isso, não nessa envergadura e nessa dimensão. Você vê o PIB que movimenta essas grandes empresas que estão envolvidas, e aí você percebe do que nós estamos falando. Nós somos a nona economia do mundo, nós não somos qualquer país, nós não somos mais subdesenvolvidos. Nós comandamos a América junto com os Estados Unidos, não há ninguém mais rico do que os Estados Unidos e o Brasil nesse continente nosso, e é desse empresariado que nós estamos falando, que comanda esse PIB. Acho que a segunda perda grave é a independência dos poderes, se alguma vez ocorreu mesmo de fato. Há indícios de uma promiscuidade que coloca em xeque a própria estrutura da República, né? Nós vamos ter que repensar essa estrutura para ela ser mais transparente e, de fato, ela ser mais distante entre si. Não tem como um juiz negociar salário com um executivo que, ao mesmo tempo, tem no seu governo secretários ou ministros que foram indicados pelo Legislativo. Quer dizer, um grau de promiscuidade nesse nível exclui a ideia de república. Ou seja, eu voto, mas na verdade depois que eu votei são esses três poderes que fazem acordos, né? Pelo menos uma parte das histórias parece indicar isso, né? A terceira grande e última que eu vou citar aqui, a terceira e última grande perda é o sistema partidário. O sistema partidário está absolutamente contaminado, nós precisamos reconstruí-lo. Não há mais como imaginar que um partido, para ganhar uma eleição, não tenha como não ter se envolvido com essa trama. E aí nós começamos a entender que grande parte dos derrotados em várias eleições muitas vezes não tem a ver com a sua incapacidade política ou com um programa equivocado, mas tem a ver, talvez, por não ter se envolvido com essa trama. Então, eu acho que essas são grandes derrotas. Uma última, mais paralela, assim, ela não é totalmente uma perda, mas foi um aprendizado e em determinado momento chegou a ser uma perda. É como os movimentos sociais no Brasil se deixaram se inebriar com um certo deslumbramento com a chegada de aliados ao poder. E algo que eu vi, porque eu fui fundador da CUT, né, que era discurso em 83, que era um discurso inicial dessa independência, do ataque ao governismo. Esse era o ataque à antiga CGT, né, varguista, né, ligado ao PTB. De repente, alguns setores dos movimentos sociais meio que se envolveram com a trama estatal. O movimento social não tem que estar dentro do Estado, nunca. Ele tem que estar fora. E a gente precisa saber que essa é a missão democrática do movimento social. Quer se envolver mesmo com o Estado, estar dentro do aparelho do Estado, se filie e se candidate. E se ganhar, aí faz parte do Estado. Mas se é líder de movimento social, tem que ficar do lado de cada porteira e continuar lutando pela sua base. A crítica original dos movimentos sociais, oriundos da década de 80 principalmente, aos movimentos sociais dos anos 50 e 60 era justamente essa. Eles tinham se transformado em correia de transmissão dos partidos que faziam acordos de cúpula. O que aconteceu para a gente voltar a essa lógica que era tão criticada alguns anos antes, né? Mas nós aprendemos. Eu acho que a gente tem que entender que o lugar na democracia dessas organizações populares e de representação ampla de classe social não é dentro do Estado, tem que estar do lado de cá. Rudá Risse afirma que o Brasil precisa priorizar, neste momento, a reforma política. A mãe de todas as reformas para a democracia, nesse momento brasileira, é a reforma política. Ou seja, nós precisamos criar um sistema político em que o cidadão se sinta dono do seu voto e da sua intenção. Então, nós temos uma série de possibilidades a partir daí. Nós podemos acabar com o instituto do impeachment. É bom que fique claro que o impeachment, agora já está evidente, é fator de corrupção e chantagem, ou seja, deputados e senadores pelo menos têm a tentação, se não entram nisso, pelo menos têm a tentação de vender o seu voto num leilão, colocando a espada na cabeça do executivo, a qualquer momento. Quer dizer, eu não posso fazer com que o meu voto seja administrado por alguém
que foi eleito, que é outro representante. O meu voto é meu, né? Ele é indivisível, né? Então, nesse sentido, nós temos que acabar com o impeachment e implantar o sistema que nos Estados Unidos chama recall, né? Na minha opinião, é muito avançado. Não é em todos os estados norte-americanos, por exemplo, a Califórnia adota esse instituto, que é a população, na metade do mandato de qualquer representante eleito no país, poder questionar o mandato dele e, dependendo da situação, convocar uma espécie de referendo, novas eleições só para garantir ou não o mandato daquele político. E se a maioria decidir pela revogação do mandato eletivo, não há recurso. Esse sim é um impeachment democrático. Uma outra possibilidade é você impedir reeleição de qualquer cargo eletivo no país. Impedir, por exemplo, que uma família tenha candidatos para o mesmo instância de representação. Por exemplo, ter numa família 2 deputados, dois candidatos a deputado, né? Para não criar dinastias, como várias que nós temos, como a da família Bolsonaro e outras tantas que a gente conhece em quase todos os estados brasileiros, né? Ou seja, também ter a capacidade do veto popular. O que é isso? É você poder, a partir de coleta de assinaturas, dependendo do país, entre 1% e 5%, de assinaturas de eleitores, se você discordar de uma votação do parlamento, você conseguir entrar com um óbice em relação àquela votação e, dependendo da situação, vetar nesse momento que estão fazendo uma votação que estava se tentando fazer reformas trabalhistas, da Previdência e tantas outras, era o momento do eleitor falar, a revelia da população, falar, isso não, está vetado. Então, nós temos também outras iniciativas internacionais, como da Islândia, de 2008, 2009, da Revolução das Panelas, né, que poucas pessoas no Brasil sabem, que se reconstruiu a Constituição daquele país pela internet, depois de uma grande manifestação popular que durou dias, e aí pela internet foram enviadas 15 mil propostas de reforma da Constituição. Foi criado um grupo de 25 representantes que não eram políticos, e eles criaram uma comissão que virou uma assessoria do governo da Islândia e reconstruiu a proposta a Constituição, que foi votada e nenhum deputado teve coragem de não aprovar no Congresso. Então, assim, há uma série de iniciativas que a reforma política poderia gerar uma nova confiança do cidadão no equipamento público de representação política, e a gente, a partir daí, reconstruir a nossa república. Discutir, por exemplo, vou dar um tema polêmico que é necessário, o controle social sobre a mídia brasileira. Sem você mudar o sistema de representação, de novo colocar as cúpulas políticas num embate de rua, em que a população fica olhando de um lado para o outro sem saber para onde ir. As lideranças políticas e as cúpulas partidárias têm que estar na mão do eleitor, e não nós na mão das TVs, dos partidos, das cúpulas. Então, é outro. É por isso que a mãe das reformas é a reforma política. Pois é, e a gente viu também que nos últimos dias o povo está cada vez mais ganhando as ruas, e essa mobilização tem feito muita diferença. Aqui em Minas, por exemplo, a greve da educação, segundo a CUT, o próprio Sindiúti, que tem puxado muito essa fileira, a educação teve um peso fundamental para que a reforma da Previdência ainda não tivesse sido votada, né, na Câmara, no Senado. O povo nas ruas está fazendo a diferença? Faz, mas tem uma novidade. Nesse ano de 2017. Cidades minúsculas de 5 mil, 6 mil, 10 mil habitantes saírem às ruas. Isso, eu tenho 54 anos, eu nunca vi no Brasil. Eu fui da coordenação regional da campanha das diretas, por exemplo. Eu coordenei campanhas para presidente, eu nunca vi isso. Cidades assim que a gente chamava de grotões do Brasil,
saindo às ruas. E eu vou dizer porque eu nasci numa cidade de interior. A gente tem muita vergonha, porque todos os vizinhos conhecem a gente. Onde a gente vai, a gente esbarra com alguém da família. Vergonha de sair na rua e ficar gritando, falando contra alguém. E depois falar, nossa, que pessoa histérica. Na igreja falam mal, no bar, no aniversário. Então, há uma tendência, porque tem uma trama de relacionamento, de vizinhança, família, numa cidade do interior. Há uma tendência de não se expor tanto, né, em situações de embate político. Então, as cidades tem esse perfil mais conservador, de conservar, né? E mais familiar. E de repente você vê multidões saindo. Isso é uma novidade política que nós, cientistas políticos, precisamos estudar. O que aconteceu, possivelmente tem a ver com as redes sociais, os novos sistemas de comunicação, as TVs a cabo que começam a trabalhar nichos, né? Você liga numa televisão que tem só notícia, você fica muito mais informado em tempo real do que está acontecendo, celulares, né? O fato é que essa é uma novidade política muito importante que pode, a médio e longo prazo, mudar a cultura política brasileira. No próximo sábado, voltaremos a conversar com o cientista político Rudá Rissi sobre o cenário político do Brasil atualmente. Momento CUT Minas. Ex-secretário-geral da Presidência da República no governo Lula, Luiz Soares Dulce, durante passagem pelo Congresso Extraordinário da CUT Minas, em Belo Horizonte, destaca a luta incansável do povo para garantir seus direitos. O movimento sindical, companheiros e companheiras das mais diversas categorias de trabalhadores de Minas, junto com os movimentos sociais. Isso eu acho fundamental para a nossa luta. Não é só para resistir ao golpe, não é para lutar pela restauração da democracia política no Brasil, é também para caminhar rumo ao futuro. Uma aliança estratégica dos movimentos sindicais com os movimentos sociais. Isso é muito importante. E o ano passado foi muito relevante no Brasil, tanto a Frente Brasil Popular, quanto a Frente Povo Sem Medo, né? Esse trabalho conjunto do movimento sindical, urbano, rural, com os movimentos sociais. As mobilizações estão crescendo e cada momento soma para o momento seguinte, cada mobilização soma para a mobilização seguinte. Eu queria só dizer para vocês, provavelmente já foi falado, por isso que eu disse que não, e depois vamos ter aqui, né, esse ato. Queria também louvar essa iniciativa. Aliás, eu que fui, junto com a companheira Isis Magalhães, o companheiro Carlão Pereira, Luiz Fernando Cacerone e Fernando Cabral, na greve de professores de 1980, nós estivemos um mês presos, que era o DOPS da época. Agora é combate à droga, mas naquela época era polícia política. E muitas outras pessoas que provavelmente estão aqui também sofreram a repressão daquele. Então eu quero louvar também essa iniciativa. Está aqui conosco o nosso companheiro Nilmar Miranda, que foi ministro dos Direitos Humanos do presidente Lula e agora é o secretário estadual. O Nilmar está me falando, certamente vai dizer aqui depois, que aquele lugar vai virar uma outra coisa. Vai virar um símbolo de democracia e não de repressão política, como foi durante toda a ditadura militar, né? Eu estou vendo com muito otimismo no contexto brasileiro de hoje. É claro que o golpe foi uma coisa trágica, as consequências do golpe para as classes populares brasileiras são tremendas, tremendamente negativas, né? Mas o que eu estou sentindo é que a nossa resistência, a resistência de vocês, do movimento sindical, dos movimentos sociais, do movimento feminista, do movimento de combate ao racismo, das lutas dos indígenas, das lutas intelectuais, está havendo uma retomada da sociedade brasileira na luta contra o golpe e pela superação desse momento trágico da nossa história. E essa luta está começando a ganhar cada vez mais as ruas e começando a alterar com relação de forças. Então eu acho que na prática, o golpe que foi dado no parlamento, com o apoio dos monopólios de comunicação, do capital financeiro,
das classes dominantes brasileiras, e é sempre bom dizer, com um apoio internacional, que nós precisamos investigar e que precisa ser revelado ao povo brasileiro, porque o golpe no Brasil teve algum tipo de apoio internacional, não foi dado apenas pelas classes dominantes brasileiras, porque foi para tentar barrar o avanço das esquerdas na América Latina, e vocês estão homenageando aqui uma série de lideranças importantes da luta libertadora na América Latina, mulheres e homens. Há um movimento para tentar barrar o avanço das esquerdas na América Latina, que resultou na derrota da esquerda na Argentina, eleitoral, mas com muita manipulação dos meios de comunicação. Agora estão tentando derrubar o governo, derrotar, mas também com manipulação dos meios de comunicação, do Ministério Público e do Poder Judiciário do Equador, tentando derrotar a Revolução Democrática que o Equador vem fazendo há muito tempo, sob a liderança do presidente Rafael Correa. Todos vocês conhecem até melhor do que eu a tentativa permanente de golpe na Venezuela, e por aí vai, toda a campanha permanente também de denúncia falsa, de manipulação das informações, de ataque ao regime cubano. Então há um processo que não é só brasileiro. O golpe não foi só no Brasil, tinha sido dado antes no Uruguai, no Paraguai, e tinha sido dado antes em Honduras. Mas a gente que acompanhou diferentes processos da vida brasileira, momentos de afirmação das esquerdas, de afirmação do movimento social, momentos de derrota temporária nossa, a gente sabe que nós vamos retomar, e estamos retomando. O Temer vai sair, de preferência vai sair sendo democraticamente tirado de lá. Mas tem o processo de retomada da luta social, de retomada da luta política, se necessário, a disputa eleitoral também de 2018. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. 24 de maio de 2017. O dia que Brasília foi ocupada por trabalhadoras e trabalhadores cansados de ver o rumo que o país está tomando. Nós tivemos aqui milhares e milhares de trabalhadores de educação que atenderam ao chamado da CNTE e vieram participar desse dia de luta, junto com outros trabalhadores, para enfrentar as políticas colocadas em práticas pelo governo Temer e exigir eleições diretas já e contra o Temer, fora Temer. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação mostrou a que veio: contra a reforma da Previdência, contra a lei da terceirização e contra a reforma trabalhista. O governo de Michel Temer quer retroceder os direitos dos cidadãos. O que está colocado hoje para o Brasil e para a sociedade brasileira é um modelo de Estado. E esse modelo de Estado é um modelo totalmente privatista das políticas públicas, das políticas sociais, de saúde e de educação. Então, as ruas de hoje é a insatisfação e um não e um basta todas as políticas implementadas pelo governo golpista. Uma pauta geral da classe trabalhadora que atinge a todos é reforma trabalhista, terceirização e a reforma da Previdência. São três temas que dizem respeito ao conjunto da classe trabalhadora. Não é algo que esteja afeto apenas a um setor, a uma categoria. Diz respeito a todos. Por isso é importante o dia de hoje, porque hoje todos estavam aqui contra essas políticas e, repito, dizendo que esse governo acabou e que é preciso ter eleições diretas já. A lei da terceirização e as reformas trabalhista e previdenciária atacam diretamente educadoras e educadores de todo o Brasil. A cada passo que o governo dá nessa direção, mais se afasta de um país justo, igualitário e de direitos garantidos. A terceirização ela é uma forma de precarização das condições de trabalho. Isso afeta diretamente o direito à educação. Para que nós possamos ter uma escola, que possa oferecer uma educação de qualidade, essa escola começa principalmente com pessoal efetivo, profissionalizado e qualificado. A reforma da Previdência ela é maléfica, porque ela obriga a pessoa a continuar pagando uma Previdência,
mas pelas exigências da reforma atual, vai obrigar ela a trabalhar mais de 40, 50 anos para ser aposentado, ou seja, não vai conseguir se aposentar, e mais, submete a uma lógica de mercado, em que obriga o trabalhador, se quiser ter uma aposentadoria melhorada, a ter que ir para a iniciativa privada. Portanto, é uma exploração dupla dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. A caminhada de cerca de 5 quilômetros do estádio Mané Garrincha até o Congresso Nacional não representa a realidade e nem foi suficiente para demonstrar a insatisfação dos trabalhadores e trabalhadoras. A luta vai continuar. Os trabalhadores, para caminhar esses 5 quilômetros que foi do Mané Garrincha até aqui, muitos já caminharam muito mais. Tem cidades que estão aqui que viajaram 3 dias na estrada, alguns de barco, depois de ônibus, até pegar a sua caravana e chegar aqui em Brasília. O que está aqui hoje em Brasília mostra a representatividade do povo brasileiro, não só dos trabalhadores em educação, mas do conjunto da classe trabalhadora que não quer mais esse governo usurpador, esse governo golpista, quer eleições diretas já de imediato e a parada total do processo de reforma que está no Congresso Nacional. Nós viemos aqui, nos manifestamos e a partir daí o processo de mobilização é contínuo e nós estamos na luta para continuar a fazer o enfrentamento que for necessário. Calendário de lutas. Mais um ato em Belo Horizonte mobiliza milhares de pessoas contra as reformas trabalhista e da Previdência. Em mais um ato organizado pelas frentes Brasil Popular Minas e Povo Sem Medo, CUT Minas, centrais sindicais e movimentos sociais, milhares de pessoas foram às ruas de Belo Horizonte no dia 24 de maio para exigir fora Temer, diretas já, e a retirada da pauta do Congresso Nacional das reformas trabalhista e da Previdência. O protesto teve concentração na Praça Afonso Arinos e os manifestantes seguiram em passeata até a Praça 7, no centro da capital mineira. Com carro de som, cartazes e faixas, eles pediram a saída de Michel Temer do governo e a convocação de eleições diretas para a presidência da República. Quem luta, educa. Educadores e educadoras firmes na luta. Sob coordenação do Sindiúti e da CUT Minas, mais de 100 ônibus seguiram em caravanas de Minas Gerais rumo a Brasília no último dia 24 de maio. O ato público, chamado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e todas as centrais sindicais, entre elas a Central Única dos Trabalhadores, reuniu mais de 300 mil pessoas. Um dia histórico por várias razões, mas especialmente por juntar milhares de pessoas num só coro e numa só voz, contra as reformas da Previdência e Trabalhista, fora Temer e diretas já. Houve também muita violência policial e o governo ilegítimo Michel Temer, inclusive, autorizou um decreto empregando o uso das Forças Armadas nas ruas do Distrito Federal. Beatriz Cerqueira, presidenta da CUT Minas, faz um balanço do que se viu em Brasília. Pessoal, nós estamos aqui em Brasília, não tenho dúvida que tinha mais de 300 mil pessoas, maior ato que Brasília já viu no último período. Fora Temer, direta já, não a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência, esse Congresso ilegítimo que não nos representa. Vocês podem ver atrás de mim, é o que acontece na capital federal. Toda vez que a classe trabalhadora vem à capital federal legitimamente se organizar, se mobilizar, questionar, é a repressão da polícia com gás, a repressão da polícia batendo na juventude. Nós precisamos cada vez mais ficarmos nas ruas, precisamos de mais Ocupe Brasílias, porque a pressão é de fora para dentro. E isso aqui que a gente está vendo não pode arrefecer a nossa disposição de continuar fazendo a luta. Minas Gerais deu um exemplo de muita organização, foram mais de 100 caravanas, somente do Estado, dos sindicatos cultistas, movimentos sociais, mas é fundamental que a gente faça mais dias como esse e que a gente não se intimide diante desse aparato repressor. Só reprime aquele que tem medo do povo organizado, só reprime aquele que quer silenciar quem pensa diferente. Então, por isso, a gente tem que gritar mais alto, não a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência, fora Temer, esse Congresso golpista e legítimo também não nos representa.
Fique agora com o nosso quadro de humor. Obrigada pela sua audiência, até a próxima edição.